Eu quero pedir aos irmãos que olhem aí suas Bíblias, abram em Romanos, capítulo 6. Irmãos, eu quero trazer uma introdução em que nós estamos acostumados muito, né? Muito em ouvirmos a palavra, em que Deus nos traz uma alegria ao nosso coração, nos impulsiona a ir mais longe. O diácono Alencar orou logo no começo aí, introduziu essa sala em uma oração onde ele dizia que Deus mande, traga para nós nessa noite uma palavra, seja ela uma exortação, seja ela uma edificação, uma alegria para o coração, e realmente é isso. Deus, ele trabalha de uma forma em que ele quer e não nós queremos, né? Quando Deus traz um palestrante, um ministrador, da sua palavra, ele traz uma palavra de amor, ele traz uma palavra de correção, ele traz uma palavra de exortação, mas tudo é a palavra de Deus. E se nós percebermos, hoje nós tivemos aquele encontro lá, o diácono Alencar esteve, e nós vimos que o palestrante, o pastor Diogo, o grande homem de Deus, ele falou algo muito interessante, de que Jesus, quando foi aquele pináculo ali, né, que Deus permitiu que ele fosse aquele deserto, ele foi para um deserto, mas o deserto nem sempre é o que nós pensamos, imaginando, deserto é lugar de dor, lugar de sofrimento, lugar em que você para e diz, chegou o fim. Não, aquele deserto o pastor estava falando, e que foi o momento em que Jesus foi para a consagração. Né? Ou seja, nem sempre um deserto ele é um lugar tão duro como nós pensamos. Não, às vezes ele nos chama para parar, refletir como é o deserto. Eu estou precisando de uma reflexão para melhorar a minha vida. Então foi isso que Jesus foi ali. Ele não foi para melhorar, ele foi para ser edificado por Deus e suportar todas as dores, né? Por isso, nessa noite, eu trago essa reflexão, essa breve reflexão no livro de Romanos, capítulo 6, que vai nos trazer realmente uma reflexão para as nossas vidas sobre o que nós sempre batemos no nosso corpo, que é o pecado. Nós sabemos que nós somos pecadores. E para começar, eu quero fazer uma pergunta para você aqui da sala e para você que vai nos ver, assistir logo mais em outro tempo. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Nós somos pecadores porque pecamos ou pecamos porque somos pecadores? Essa pergunta eu fiz para o diácono aí, Alencar, lá no templo. Eu creio que ele lembra. E é uma pergunta que nos para a pensar. Peraí, eu sou pecador porque peco ou peco porque sou pecador? Na verdade, essa resposta nós sabemos já. Nós pecamos porque somos pecadores. Verdadeiramente somos pecadores. O próprio salmista Davi diz: em pecado me concebeu a minha mãe. Então, nós somos pecadores. E todo pecador requer cuidado nas suas ações, no seu falar, no seu andar, porque o pecado, ele bate a nossa porta a todo momento. E nós pecamos por olhar, no proceder, no falar e até no expressar. Nós pecamos. Então, eu quero fazer a leitura aqui, junto com os meus irmãos. Deixe sua Bíblia aberta, nós vamos discorrer um pouco de uns versículos aqui, e explanar o que Deus quer para as nossas vidas. Romanos capítulo 6, versículo 1. O apóstolo Paulo diz assim: o que diremos então? Permaneceremos em pecado para que a graça possa abundar? De forma alguma. Como nós que estamos mortos para o pecado, viveremos ainda nele? Não sabeis que todos os que fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele para a morte, pelo batismo, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida,
Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Pai, eu quero te louvar e te agradecer e já concordar com a oração da tua serva. Muito obrigado por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele traz essa exortação, como se fosse uma exortação para o povo de Romanos, a carta de Romanos, que não foi o apóstolo, que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta, ele traz uma reflexão para aquele povo, porque o povo estavam mortos para os pecados, porém vivos para Cristo, né? Os romanos, Paulo traz essa reflexão para eles, para que eles possam entender o que foi que Cristo fez naquela cruz por eles. E ele começa a introduzir esse capítulo no versículo 1, fazendo duas perguntas. O que diremos então? Permaneceremos no pecado para que a graça possa abundar? Olha que interessante. O povo ali, os cristãos de Roma, estavam perdidos no pecado. Paulo traz essa exortação e diz: o que nós diremos? Nós vamos permanecer no pecado para que a graça de Cristo abunde sobre o nosso pecado? Lá no capítulo 5, ele vai dizer no versículo 20, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Talvez esse povo, e até nós mesmos, né, alguns que não levam a sério esse evangelho, possam entender esse versículo de uma forma errônea, de uma forma deturpada. Nós não devemos pecar em grande escala para que uma graça seja grandiosa sobre as nossas vidas. Eu creio que aqui só tem homens e mulheres de Deus que fogem do pecado, que busca viver em santidade e busca viver mediante a vontade daquele que nos deu a oportunidade de vivermos fora do pecado. Foi Cristo Jesus. Mas ainda há um certo público que diz, é a Bíblia que está dizendo. Onde abundou o pecado, superabundou a graça chegou. Então nós podemos fazer. Isso é errôneo. Isso é um perigo. Isso não condiz com a identidade de um cristão, um verdadeiro cristão. Ele não vai pegar um versículo e ler o versículo sem o contexto dele. Não. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, mas para aqueles que se arrependem e vivem mediante a vontade da graça. Não é a minha vontade. Não é a vontade dos que estão lá fora que tem que me dizer como eu tenho que fazer. Há um rabino grego, acho que foi na Grécia, eu creio, eu vi essa história, que ele dizia assim, um monge, quer dizer, ele dizia assim que ele ensinava aquele povo onde ele estava ali no mosteiro, diz, olha, para pecar tem que pecar muito, porque quanto mais pecado, mais a graça maior sobre a sua vida. E isso é errado, isso é um pensamento do diabo. Porque não é o amontoado de pecados que vai ser derramado dos céus uma graça tremenda, ou seja, uma graça maravilhosa, como nós vimos na pesca maravilhosa, será uma graça maravilhosa? Nunca, nunca. O apóstolo Paulo responde isso no versículo 2. Ele diz assim, de forma alguma, como nós que estávamos mortos para o pecado, vivemos ainda nele? O apóstolo Paulo, ele é enfático, ele diz, nunca, de modo algum, de forma alguma. Não pensem dessa forma. Aquele que morreu para o pecado, morreu.
Nós não podemos mais viver no pecado. É como se ele dissesse assim, olha, de jeito nenhum. Como é que nós estamos mortos para o pecado e nós vamos viver novamente no pecado? Nunca. Então, Paulo ele traz uma exortação firme, concisa. Diz, olha, pecado é pecado. Eu não posso viver nele ou voltar para ele. Eu já fui crucificado com Cristo Jesus. E muitas vezes nós nos deparamos com, com algumas perguntas que querem a ser adaptadas à vida do cristão moderno, né? Que diz assim, não, mas se eu pecar, eu não vou ter salvação? Tem, você tem salvação sim. Porque a graça chegou, a graça está aí, Jesus é a graça. E ele veio para isso, para os pecadores. Porém, não é a vontade de pecar constantemente, incessantemente, por causa de uma graça que nos foi dado, que não merecíamos por Deus, que nós vamos fazer disso uma brincadeira. Nunca. Deus está atento a essas coisas, a esses pensamentos errôneos. Deus jamais vai permitir que a graça superabunde na minha vida se corriqueiramente eu promovo o pecado, olho para ele e sinto desejo e prazer nele. Nunca. Nunca isso irá acontecer na minha, na sua vida e na vida de quem vai nos ouvir mais na frente. Pecado é pecado, seja ele um pequeno, seja ele um grandão. Ele é um pecado e pecado tem consequências. Todo pecado é uma consequência. E Paulo diz, de forma alguma, nós já fomos mortos, estamos mortos nos pecados, então não vivemos nele. E ele diz no versículo 3, não sabeis que todos que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte? Olha que interessante. Nós fomos batizados com Cristo e fomos batizados na morte de Cristo. O que isso quer dizer? O que Paulo quer nos dizer? É que um dia onde nós confessamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, e nós passamos por aquele processo de ter consciência do que estamos fazendo como cristão. A vida que eu quero é uma vida reta, íntegra diante de Cristo Jesus, aquele que foi íntegro diante do mundo. Ele me ensina que eu tenho que ser semelhança dele. Então, eu vou decidir na minha vida viver com a vida de Cristo. E quando isso acontece? É quando eu desço as águas e ali morre o velho homem. É isso que Paulo quer dizer. Nós fomos mortos no batismo. Me veio a memória não, uma frase na minha cabeça esses dias e eu estou guardando ela para mim. E quero falar para você também. Quando nós fomos batizados com Cristo Jesus, que mergulhamos nas águas, descemos um velho homem. Mas quando tornamos a subir, subimos como uma nova criatura, um novo homem. Mas ficou alguma coisa lá embaixo? Ficou. Está lá o velho homem afogado por quem? Pelo Espírito Santo de Deus que nos foi dado. É o Espírito Santo de Deus que afogou aquele velho homem. E ele está morto? Não está morto. De jeito nenhum. Ele está lá. Mas o Espírito Santo de Deus nos fortalece todos os dias e nos diz: sejam fortes, sejam tementes e não fujam da presença. Porque se certamente você fizer isso, aquele velho homem, ele vai subir, vai emergir e vai voltar. E nós não queremos isso. Por quê? Porque fomos mortos em Cristo Jesus, naquela cruz, fomos sepultados, foi sepultados todos os nossos erros, fomos justificados diante de Deus, e hoje nós somos um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura, um novo servo de Deus. Nós devemos entender isso. E nós somos servos para viver o melhor de Deus nessa terra. Nós não podemos ignorar isso que Deus nos deu. Essa vida abundante na presença de Cristo, fugindo das armadilhas do diabo que nos coloca todos os dias, que é o pecado.
O pecado tem afastado homens e mulheres de Deus. E se nós perguntarmos assim, são pecados que assombrosos? Não, às vezes pecados pequenos. Porque um pecado grande, ele não nasce grande, ele nasce pequenininho. Ele nasce daquela mentirinha. Ele nasce daquele não tem nada a ver. Ele nasce, não. Isso aí é ultrapassado, isso aí é. Não, isso é quadrado, não faz, não tem nada a ver isso aí, não. Mas é nessas coisas que vão crescendo dentro do homem e abrindo lacunas, em que quando nós pensarmos que estamos de pé, já estamos mergulhados no pecado. E nós temos que ter essa consciência. E Paulo diz, nós fomos sepultados. Quem é sepultado, meu irmão, não torna, fica lá. Agora, aquele que é sepultado, os seus pecados, e permanece nele, ele não foi sepultado com Cristo. Ele foi sepultado à vontade dele. Porque a vontade um dia ela aflora e ela volta. Mas em Cristo, não. Em Cristo, nós sabemos que pecamos. Porque, como eu falei logo no começo, eu disse, nós pecamos porque somos pecadores. Mas pecamos porque não tem jeito. Uma hora ou outra, nós vamos nos deparar com o pecado e, meu Deus, isso não faz a vontade do Senhor. Mas logo, o que é que nós fazemos? Pelo Espírito Santo que afogou aquele homem, mas vive em nós, ele diz, olha, tem um advogado fiel e justo. Ele justifica, Cristo Jesus. Arrependa-se e deixe. E aí você é justificado novamente. É a Bíblia que nos diz, todo aquele que comete pecado, abandona e deixa, alcança a misericórdia. Mas aquele que esconde as suas transgressões, não prospera. Nós já sabemos o caminho. O caminho é, eu peco. Eu sou pecador. Falo isso de mim. Eu tenho consciência que peco. Como o diácono Alencar, Adalberto, ele falou. Me perdoe pelos pecados que cometi, pelo que eu deixei, pelo que eu falei, pelo que eu vi. Nós pecamos, meu irmão. Nós pecamos porque somos pecadores. Enquanto nós não fomos glorificados em Jesus no último dia, nós vamos continuar pecando. Agora, a consciência que nós temos que ter é, eu sou pecador, mas eu fujo do pecado todos os dias e abandono ele por Cristo Jesus. Quando nós tivermos essa confiança, essa segurança de fazer isso, nós estamos certamente fazendo a vontade de Deus. É o próprio Deus que diz, em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, quer o que você coma, quer o que você beba, quer o que você faça, faça para a glória de Deus. Se o meu olhar é torto, ele não é para a glória de Deus. Se o meu pensar é torto, eu tenho que ser renovado, como Paulo diz. Renovado pela mente para experimentar o que é bom e perfeito diante da vontade de Deus. Eu tenho que saber que tudo que eu faço nesta terra, eu tenho que fazer por uma só pessoa. Eu não faço pela minha esposa, eu não faço pelos meus filhos, eu não faço pelo meu pastor, eu não faço pelos meus irmãos, eu não faço pelo meu patrão, eu não faço pelos meus amigos, eu faço por Deus, eu faço por Cristo Jesus, porque eu entendo que Ele entregou a sua vida por um preço alto, muito caro, para que eu tivesse essa liberdade de pregar um evangelho, de viver um evangelho sadio, de viver uma vida sadia e um corpo santo. Nós temos que entender isso. Nós somos mortos com Cristo Jesus, crucificado com Ele. Porque nós sabemos que nós temos que viver em novidade de vida. Nós temos que viver em novidade de vida dia após dia, meu irmão. O que é novidade de vida? É eu saber que aonde eu estiver plantado, eu vou estar de frente para o pecado. Mas eu tenho que lembrar que a nova vida que eu recebi de Cristo Jesus na cruz e no batismo nas águas, eu tenho que entender que essa vida agora não é mais aquela antiga, não. Não é mais aquela vida de fofoqueiro, não, que eu tinha. Não é mais aquela vida de enrolado, não, que eu tinha.
Não é aquela vida de andar com pessoas que não agradavam a Deus, não, fazendo coisas que não agradavam a Deus, não. Eu vivo em novidade de vida, eu vivo para Cristo Jesus. Tudo que eu faço, eu pondero. Peraí, isso é bom para o meu Deus? Não é. Eu vou errar. Volto a dizer, eu vou errar sempre. Não quero, mas em algum momento eu vou errar. Mas eu volto atrás e digo, Senhor, me perdoe, porque eu vivo em novidade de vida, porque foi o Senhor que me deu a vida para que eu vivesse em abundância. Me perdoe. E aí viver em novidade de vida. Arrependimento constante diante dos pecados cometidos por um homem falho. Eu e você somos falhos, mas Deus é conhecedor disso. Mas Ele tem o melhor para mim e para a sua vida. Quando Ele nos deu Jesus Cristo primeiro. Não, primeiro Ele nos deu o sopro de vida. Porque sem Ele, nada nós seríamos. É tão interessante esse assunto que Deus poderia muito bem tirar o Espírito Santo da terra. Não. O barro ali era sujo, veio dele. É por isso que o Espírito Santo volta para ele. Mas essa carne corrompida, ela volta para o barro. Então, eu tenho que cuidar do meu espírito. E como é que eu cuido do meu espírito? Fugindo das armadilhas do diabo, fugindo do pecado que constantemente nos rodeia. E o diabo, diante disso, ele busca aqueles que dá as brechas. Devemos fechar as brechas nas nossas vidas. Pô, que brechas são essas, meu irmão? Muitas brechas nós temos e facilitamos para que o pecado entre. A brecha da ignorância, a brecha da altivez, a brecha do falar erroneamente da vida dos nossos irmãos, várias brechas. E todas essas brechas nós podemos ser fechadas com o quê? Com a aplicação da palavra. A aplicação dessa palavra é que vai fechar essas brechas. Porque é nessa palavra que nós vamos ver que somos errados e que nós não podemos fazer assim. É por isso que Paulo diz, porque somos plantados, versículo 5, somos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também seremos na semelhança da ressurreição. Então, quando nós fechamos essas brechas, nós passamos a ser semelhantes de Cristo Jesus. Feche as brechas, porque você é semelhante a Jesus. Jesus fechou todas as brechas. Quando os judeus, os falsos mestres chegaram e os acusaram, ele sabiamente fechou as brechas. Por quê? Porque era sábio. É sábio ainda. Então nós temos que fechar, porque nós seremos semelhança na sua ressurreição. Nós temos esse corpo corrompido, meu irmão. Mas nós temos que lembrar de uma coisa: nós subiremos aos céus. E esse corpo velho corrompido, ele não vai subir, não. Vai subir um corpo glorificado. Glorificado em Cristo Jesus. Teremos novo nome, um novo corpo. Por quê? Porque nós seguimos firmes e constantes e abundantes no Senhor. Porque quando nós somos firmes esperando no Senhor e suportando aqui as investidas do inimigo que querem nos fazer perder a nossa graça, quando nós ficamos firmes em Cristo Jesus, nós vamos no último dia subir aos céus e ver o próprio Deus glorificado. E o nosso corpo, aquele corpo que eu pequei muito, errei, esse não verei mais, porque até o meu nome será mudado. Imagine o nosso corpo. Nós fomos crucificados com Cristo. Somos semelhança dele. Ressuscitaremos com ele, com o corpo em glória. E Paulo diz assim no versículo 6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Olha o que Paulo está dizendo. Fomos crucificados para o corpo para o corpo do pecado que pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Por que esse corpo é destruído? O corpo antigo, o velho homem é destruído, para nós não vivermos mais atrelado ao nosso passado.
passado de lascívia, passado de pecado, em que nunca agradou a Deus. Mas quando descemos as águas, aceitamos Jesus, nós fomos justificados e destruído. Aquele velho homem destruído. Esse destruído aqui, meu irmão, é algo interessante. O pecado, ele é terrível. Ele nos traz sabores esquecidos. Nos piores momentos, quando nós estamos com raiva, com algum momento assim, sabe o que o diabo faz? Ele nos mostra esse corpo do pecado onde nós servíamos ao Deus do mundo. Aí vem na cabeça aquele pensamento, mas quando era do mundo, isso não acontecia. Mas nós temos que ter a consciência de uma coisa. Paulo, falando aos Gálatas, capítulo 4, ele diz: para a liberdade foi que foram libertos, e não para voltar ao jugo da escravidão. Nós fomos libertos por Cristo Jesus. E libertos para quê? Para ter vida em abundância com Cristo Jesus. Nós fomos libertos para subir aos céus. Glória a Deus. Pronto. E quero trazer já a finalização no versículo 6. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que no corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos mais ao pecado. Como eu disse, Paulo falando aos Gálatas, ele disse: olha, nós fomos libertos. Libertos para quê? Para viver uma vida abundante em Cristo Jesus, e não para voltar ao jugo da escravidão. Aquilo que é passado é passado. Eu sou um novo homem, uma nova criatura. Porque Paulo, falando em 2 Coríntios 5,17, ele vai dizer: ó, de modo que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, eu vivo em novidade de vida. Eu não preciso mais daquela vida pregressa, pecaminosa, porque eu tenho um Cristo que viveu nessa terra, não pecou, mas nos ensinou que é possível passar se forem firmes e constantes. Tribulações eu vou ter. Momentos em que o pecado vai bater à minha porta, vou ter. Mas é como aquele cantor disse, o Thales: eu escolho Deus. Eu escolho Deus. Eu não quero mais viver sobre as coisas do mundo. Paulo também nos diz, em Gálatas, capítulo 2, versículo 5, capítulo 2, versículo 20, já estou crucificado com Cristo, eu já não vivo mais eu. Se alguém chegar e dizer assim: olha, rapaz, deixa de ser besta. Que é isso, rapaz? O crente tem que ser... Vocês são mornos, vocês não se divertem, não. Me divirto, meu irmão. Eu tenho alegria em Cristo Jesus, eu tenho festa em Cristo Jesus, eu amanheço o dia com Cristo Jesus, eu tenho minhas festas com os meus irmãos, a mesma festa que você tem aí fora, que eu tinha, eu transferi para essa. Sabe por quê? Porque eu não vivo mais eu, agora eu vivo em Cristo Jesus. Já não vivo mais para mim, eu vivo para Ele. Então vai virar esses momentos em que pessoas vão querer testar a nossa fé ou querer nos levar para lá. Mas de uma coisa nós temos que ter certeza: que nós fomos salvos e libertos por 3 coisas. Primeiro, a justificação. Nós fomos justificados. A justificação nos livra da culpa do pecado. A justificação em Cristo Jesus nos livra da culpa desse pecado. E a outra, a santificação, que nos livra do poder do pecado presente. A santificação, dia após dia, minha e sua, nós vamos ser libertos do poder do pecado que nos rodeia todo dia, porque nós estamos buscando a santificação em Cristo Jesus. É a própria palavra que diz: sem santificação ninguém verá a Deus. Ou seja, é ela, a santificação, é quem vai nos livrar do poder do pecado do presente século. Santifique-se mais e veja a glória de Deus. E a última, a glorificação, que nos levará à presença de Deus e nos livrará da presença do pecado eternamente. Quando nós formos glorificados com Cristo Jesus, subirmos aos céus, acabou-se o pecado. Não existirá mais, porque fomos glorificados.
glorificados em Cristo Jesus, com Cristo Jesus, reinaremos com Cristo Jesus, moraremos com Cristo Jesus e viveremos eternamente com Cristo Jesus, o nosso Salvador e eterno. Para finalizar, meu irmão e minha irmã que está aí, eu quero dizer para você e dizer para a minha vida, em Cristo nós somos mais do que vencedores. Que Deus aplique essa palavra no meu e no seu coração e que nós possamos entender que se nós formos fiéis a Deus, Ele será sempre fiel na minha e na sua vida. Que Deus nos abençoe.